Fala galera, matemática do EVA na janela. A matéria de hoje é divisão proporcional. A gente acabou de ver uma aula de proporção e eu preciso para essa aula uma propriedade da proporção. Qual é a propriedade? Vamos supor que eu tenho aqui A mais B, desculpa, A sobre D é igual a B sobre E, que é igual a C sobre F. Então eu tenho uma proporção de três carinhas. O que a propriedade diz? Se eu somar os três de cima, A mais B mais C, e eu somar os três de baixo, D mais E mais F, vai continuar proporcional, ou seja, eu continuo com essa igualdade. Vou dar um exemplo numérico para você entender. 1 sobre 2 é a mesma coisa que 3 sobre 6, que é a mesma coisa que 5 sobre 10. Todos eles dá meio. O que a propriedade diz? Se você somar os três de cima, 1 mais 3 mais 5, dividido por 2 mais 6 mais 10, continua dando meio. Vamos ver? Lá em cima ficou 9 sobre 18. 9 sobre 18 é meio. Então essa propriedade é verdadeira e para trabalhar divisão proporcional eu preciso dessa propriedade. Então o enunciado diz que ele tem 780 mil e quer dividir em partes proporcionais a 50, 43 e 37. Como ele diz no enunciado que é uma divisão diretamente proporcional, significa que quem tem mais ganha mais. Então, para você entender divisão proporcional, eu vou usar a propriedade para resolver. Mas a ideia de divisão proporcional é muito simples. É assim, ó, eu vou montar uma sociedade, eu e você. Eu dou 10 mil reais e você 15. Na hora de dividir o lucro, é justo a gente dividir em partes iguais? Eu ficar com metade do lucro e você com metade do lucro? Não é justo, porque eu dei 10 mil, tu deu 15 mil. Então você tem que ganhar mais. Então, grandeza diretamente proporcional é isso. Quem dá mais, ganha mais. E, obviamente, inversamente proporcional, quem deu mais, ganha menos. Beleza? A importância de 780 mil deve ser dividida entre os três primeiros colocados de um concurso em partes diretamente proporcionais aos pontos conseguidos por eles, que são 50, 43 e 37, respectivamente. Determine a importância destinada a cada um deles. Como é que fica então? Fica assim, ó. O cara que deu 50 vai ganhar X. Então fica X sobre 50. Como é uma divisão proporcional, é igual. O cara que deu 43, né, no enunciado aí, Y sobre 43. Deixa eu ver o contexto aqui do enunciado. Concurso, pontos. Então esse cara aqui fez 43 pontos e esse aqui eu vou chamar de Z, que é igual a 37 pontos. Então esse aqui é o primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado. Como que a gente sabe quanto ficou para cada um? O que você faz? Você soma os três de cima, X mais Y mais Z, sobre os três de baixo, 50 mais 43 mais 37. Beleza? Isso vai continuar sendo uma igualdade. Então, quanto que dá tudo isso? Isso é igual a... Eu não sei quanto ele vai ficar, eu não sei quanto esse vai ficar e não sei quanto o terceiro vai ficar. Mas uma coisa eu sei, que se eu somar o valor de cada um, tem que dar quanto? Isso aqui, 780 mil. Ou seja, os três de cima somados dá o valor total. Então aqui embaixo ficou 7 dá 50, 130. Beleza? Então o que eu faço aqui com esse 130? Eu vou diminuir essa proporção aqui. Eu vou cortar um zero em cima e um zero embaixo. Beleza? E isso aqui ainda dá para dividir. Ó. 78 dividido por 13 dá 6. E sobram 3 zeros, 6 mil. Beleza? Então, o que acontece? Ó?
eu cheguei no coeficiente de proporcionalidade, que eu falei para vocês, que a gente chama de K, mas não vamos usar isso aí agora. Significa que isso é igual a isso, que 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 é igual a 6.000. Então, como é que eu faço para achar o x? X sobre 50 igual a 6.000. Como é que eu faço para achar o y? Y sobre 43 é igual a 6.000. E como é que eu faço para achar o z? Z sobre 37 é igual a 6.000. É isso, eles são todos iguais, acabou o exercício, é só resolver. Ó. O 50 está dividindo, vai para o outro lado, multiplicando. 6 vezes 5 dá 30 e 4 zeros. Então, esse cara aqui, galera, foi o que fez mais pontos, é o que ganhou mais. Esse cara ganhou 300.000, esse primeiro carinha aqui, ó. Ganhou 300.000. Vamos para o segundo colocado. O 43 está dividindo, vai para o outro lado, multiplicando. Então fica 6 vezes 4 dá 24, mais 18. 258.000. Então o segundo colocado ganhou menos, porque ele fez menos pontos. Então é uma divisão proporcional. 258.000. E o último, o 37 está dividindo, vai para o outro lado, multiplicando. Beleza? Então fica 37 vezes 6.000 dá 180 com 42. 180 com 42. 180 dá 222.000. Para ver se eu errei na conta ou se você acertou o exercício, o que a gente faz? Você lembra que os 3 somados tem que dar 780.000? Então eu mesmo confiro a minha conta, se eu errei, que eu fiz de cabeça, ou se eu acertei o exercício na prova ou não. Significa que o primeiro ganhou 300.000, o segundo ganhou 258.000 e o terceiro ganhou 222.000. Soma todos, dá 7, 8 e aqui 7. 780.000. Então você mesmo confere se você acertou o exercício. Beleza? Vamos para o próximo aí. Presta atenção no enunciado. Uma herança de 60.000 foi dividida entre 3 filhos A, B e C, de maneira inversamente proporcional às respectivas idades 10, 15 e 18 anos. A quantia em reais que o filho B recebeu foi de... Vamos lá, galera. Então, o que ele faz? Ele quer dividir uma herança de 60.000 com essas partes aqui, para o filho A, para o filho B, para o filho C. Só que ela é inversamente proporcional, ou seja, o 18, que é o maior número, vai receber a menor herança. Então, como é que fica? O primeiro é o A. Então, o A vai ganhar A sobre 10. Beleza? Só que é inversamente proporcional. Eu preciso inverter a operação. Eu preciso, em vez de dividir, eu multiplicar. Mas se eu pôr multiplicação ali, escrever 10A, eu não consigo usar a propriedade. Então, qual é a saída quando é inversamente proporcional? Divisão inversamente proporcional. O que a gente faz? Ao invés de escrever 10, eu escrevo 1 sobre 10. Por quê, professor? Porque divisão de fração, você mantém a primeira vezes o inverso da segunda. Dá a mesma coisa, de escrever 10A. Ou seja, eu estou invertendo alguma coisa, eu tenho que inverter a operação. Em vez de dividir, eu tenho que multiplicar. Mas a saída aqui é fazer o quê? Divide pelo inverso. Então, quem é o B? O B vai ficar com quanto? O B vai ficar com 1 sobre 15, que é o inverso desse cara. E o C? O C vai ficar com quanto? 1 sobre 18. Tá aí. É mais difícil, porque quando eu somar os 3 de cima, ou seja, A mais B mais C, e eu for somar os 3 de baixo, 1 sobre 10, mais 1 sobre 15, mais 1 sobre 18, eu vou ter que fazer MMC aqui. Só por causa disso, porque o resto é tudo igual. Então vamos fazer o MMC ali. Então em cima, A mais B mais C é a herança do filho A,
herança do B e herança do C. Eu sei que os três somados dá 60 mil. Dividido por MMC de 10, de 15, de 18 dá 90. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 90 dividido por 10 dá 9, vezes 1 dá 9, mais 90 dividido por 15 dá 6, vezes 1 dá 6, e 90 dividido por 18 dá 5, vezes 1 dá 5. Então lá em cima ficou 60 mil e embaixo ficou 20 sobre 90. 6 com 5, 11, com 9, 20. O que a gente começa a fazer aqui? Simplifica. Corta um zero em cima, um zero embaixo e faz divisão de fração. Mantém a primeira vezes o inverso da segunda. Em vez de escrever 2 sobre 9, eu vou escrever 9 sobre 2. 60 mil dividido por 2 dá 30 mil. Vezes 9 dá 270 mil. O 270 mil, galera, é o coeficiente de proporcionalidade. A gente chama de K. Então aqui é o primeiro passo, segundo passo. Só que nesse exercício, gente, ele só pediu o filho B. Então não vou achar todos. Eu vou achar somente isso aqui, ó. B sobre 1 quinzeavos, que é igual a 270 mil. Divisão de fração, como é que fica? Mantém a primeira vezes o inverso da segunda. Beleza? Então, como é que ficou aqui? O 15 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Dá 270 mil, dividido por 15. Às vezes é mais rápido, galera, vocês fazerem essa conta simplificando. Por exemplo, se eu dividir primeiro por 3 aqui, vai ficar como? B igual a 90 mil, dividido por 5. É muito mais fácil fazer essa conta aqui do que essa. Então, como é que fica o B? 90 mil dividido por 5 dá 18 mil reais. Então, o filho B ganhou de herança 18 mil reais, que é mais do que esse. Por que é mais? Porque esse é o menor, vai ganhar a maior herança. Esse é o do meio, ganhou 18 mil, e esse é o maior número, 18, vai ganhar menor herança, porque era inversamente proporcional. Vamos para o último, galera. Vovô Caduco decidiu repartir todo o seu 13º salário de R$ 3.600 entre seus netos. A quantia será dividida em partes diretamente proporcionais às idades de cada um. Sabe-se que as 3 crianças têm 4, 5 e 6 anos. Quanto cada um receberá? Olá, galera. Então o vovô maluco aí vai dividir o 13º salário em 3 netinhos em partes proporcionais a 4, 5, 6. Como ela é proporcional, obviamente o cara que tem 6 é o que vai ganhar mais. Isso é uma divisão proporcional. Então, quanto que vai ficar o primeiro? Não sei, vou chamar de x. X sobre 4, mais. Quanto que vai ficar o segundo? Não sei, vou chamar de y. Não é mais, é igual. É igualdade, proporção, divisão proporcional. Y está para 5 e o último vai ficar com z, que está para 6. Vamos aplicar a propriedade que eu ensinei para vocês? Soma os 3 de cima e soma os 3 de baixo. Isso vai continuar uma igualdade. Os 3 de cima eu sei que é o valor que foi dividido. 3.600 dividido por 15. Beleza? Feita essa conta, você acha o coeficiente de proporcionalidade. Vai dar 2, que dá 30, sobra 6. Abaixo um zero, dá 4, dá 240. Então, queridos, o coeficiente de proporcionalidade é 240. Então, para achar o x, eu uso ele. Então, fica x sobre 4 igual a 240. Para achar o y, eu uso ele. Y sobre 5 igual a 240. E para achar o z, galera, eu uso ele também. Z sobre 6 igual a 240. É isso. Vou achar os 3 agora.
Então o 4 está dividindo, vai para o outro lado, multiplicando. 240 vezes 4, x é igual. Dá 800, 960. Então esse cara aqui é o primeiro, é o que tem que ficar com menos, 960. Se não bater, deu alguma coisa errada. Beleza? Agora aqui, ó, y igual a 240 vezes 5. Y igual, fica 1.200. Esse cara ficou com 1.200. Beleza? Terceiro, z igual a 240 vezes 6. Z igual, dá 1.200, dá 1.440. Agora, o que você faz? Não tem pressa. Vê se você acertou. Pega o 960, soma com 1.200 e soma com 1.440, que é o dinheiro que você dividiu. Tem que bater. Você vai ver se você errou alguma conta, se tem alguma coisa errada. Então, como é que fica? 0, aqui 0 vai 1, 10, 16, vai 1, 3.600. Acabou. Então, o primeiro carinha ficou com 960, o segundo com 1.200 e o terceiro com 1.440. Fechou? Vamos trabalhar os exercícios aí.